Boa tarde a todos. Vamos a um treino para o concurso público da Prefeitura de Vinhedo, tá? A banca é Avança. O último concurso ela fez também para Itatiba, ok? Mas nós estamos treinando questões de língua portuguesa para Vinhedo, ok? Eles vão solicitar apenas 5 questões. Destas 5 questões, interpretação de texto, sempre primeiro, depois algo de ortografia e gramática que nós vamos ver. Fora essas 5 questões, nós temos lá no canal do YouTube, conectados com a professora Fernanda, treinos de provas de língua portuguesa, que serve para qualquer organizadora de concurso, porque a bibliografia de português é a mesma, tá? E eu vou estar orientando e encaminhando vocês para assistir esses vídeos também. Vamos ver esse primeiro aqui, ó. Texto: Fleming descobre a penicilina. O bacteriologista Alexander Fleming descobriu a penicilina no Hospital de Londres e publicou seu achado em setembro de 1929. Desde a década de 1920, ele havia mostrado grande interesse pelo tratamento das infecções produzidas das feridas. Em 1929, depois de voltar de férias, percebeu que em uma pilha de placas esquecidas antes da sua partida, onde estivera cultivando uma bactéria, havia crescido também um fungo, num lugar em que havia se inibido o crescimento da bactéria. É que esse fungo fabricava uma substância que produzia a morte da bactéria. Como o fungo pertencia à espécie Penicillium, Fleming nomeou a substância produzida por ele de penicilina. Como pôde provar em experimentos posteriores na descoberta de Fleming, interveio uma série de fatores para que se produzissem os resultados que todos conhecemos. A placa não foi colocada para incubar em estufa. O crescimento da bactéria teria ultrapassado do fungo. Além disso, a temperatura... Tá? Além disso, deixa eu colocar mais para cima. Além disso, a temperatura do laboratório não foi superior a 12 graus Celsius. Parece que houve uma onda de frio em Londres naquele verão de 29. A molécula de penicilina era muito instável e depois de muito tempo tentando purificá-la, embora mais tarde se tenha provado que era muito efetiva só parcialmente purificada, Fleming desistiu de continuar trabalhando nisso. Foi só em 1938 que um grupo de cientistas, liderados por Ernst Chain e pelo professor Wardell Florey, da Universidade de Oxford, deu continuidade a esses trabalhos com pesquisas posteriores. Os ensaios clínicos efetuados com o material parcialmente purificado tiveram um sucesso espetacular. Naquela época, em plena guerra na Europa, a molécula foi levada para os Estados Unidos, onde foi desenvolvida e produzida em grande escala. O primeiro ensaio clínico foi feito em 1941. 2 anos depois, começou a produção comercial de antibióticos nos Estados Unidos. Acabada a Segunda Guerra Mundial, as empresas farmacêuticas entraram na produção da penicilina de forma competitiva e começaram a buscar outros antibióticos. Fleming ainda lhes mostrado a direção correta. Apesar dessa grande descoberta, os antibióticos não foram difundidos de maneira igual ao planeta. Além disso, nas sociedades mais industrializadas, existe uma prescrição muito alta de antibióticos, de maneira que, com frequência, eles perdem eficácia por causa do uso continuado que fazemos deles. Tá? Então, é um texto informativo aí, com a descoberta da penicilina, que colocaram na prova da Avança, tá? Essa prova foi do ano passado, ok? Vamos às questões aí do texto. Questão 1. De acordo com o autor do texto, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Então, a questão 1 é sobre interpretação de texto, ok? 1.
A descoberta da penicilina se deve a Alexander Fleming, que a publicou em 1939. Não, né? Porque ele deu início à descoberta, mas não continuou. Ele não continuou, então não, ele teve início com ele, mas não terminou com ele. Então, a questão 1, esse item 1 não é verdadeiro, ok? 2. A penicilina descoberta por Fleming não sofreu qualquer tipo de alterações posteriores. Também não é verdadeiro. Primeiro, porque ele não descobriu totalmente, né? Depois, posteriores a eles que deram continuidade, tá? E sofreu alteração. E aí está escrito que não sofreu nenhum tipo de alteração. Então, está incorreto também. Não é verdadeiro, ok? A3. As empresas farmacêuticas começaram a produzir penicilina no final da Primeira Guerra Mundial. Também não é verdadeiro, porque conforme consta no texto, né, isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial e não no final da Primeira Guerra. Foi depois da Segunda Guerra, né? Conforme mostra aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Ó. Olha aqui. Segunda Guerra Mundial. Então, foi depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos voltar aí. Ó, aqui está dizendo, as empresas farmacêuticas começaram a produzir penicilina ao final da Primeira Guerra Mundial. Primeiro que no texto não fala da Primeira Guerra Mundial, fala da Segunda Guerra Mundial. Segundo, que não foi nem no final da Segunda, foi depois que terminou, né? Então, aqui também não é verdadeiro. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra E. Nenhuma alternativa correta, tá? Letra E. Questão 2. De acordo com o texto, também é de interpretação, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Vamos lá. 1. Nos países menos industrializados, há uma prescrição muito alta de antibióticos. Não é verdadeiro, né? Não é verdadeiro conforme o texto. 2. Howard Florey foi o primeiro paciente a ser tratado com a penicilina. Também não é verdadeiro, né? Também não é verdadeiro. Esse professor, ele é um professor da Universidade de Oxford, tá? Foi um dos cientistas liderado por Ernest Chan, né? Para dar continuidade na descoberta da penicilina. Então, a 2 também não é verdadeira. 3. Nos Estados Unidos, a produção comercial de antibióticos começou em 1943. Isto é verdade, né? Aqui mostra, no finalzinho do texto, vejam. Aqui no finalzinho do texto mostra, né? Além disso, nas sociedades mais industrializadas, existe uma prescrição muito grande e foi... Só um minutinho, deixa eu achar aqui para vocês. Aqui, ó. O primeiro ensaio clínico foi feito em janeiro de 1941, 2 anos depois. Se foi 2 anos depois, isso significa 1943. É questão de interpretar o texto, ok? Então, a única alternativa correta aí, verdadeira, é o item 3. Então, a alternativa correta é a letra C. Apenas o item 3 que é verdadeiro. As questões da Avança, assim como em concursos públicos gerais aí, gente, essas questões de português, a maioria é interpretação de texto. Se você lê o texto e entendeu, facilita muito. Vamos ver a questão 3 aí. Questão 3. 1 e 2 é interpretação de texto. Só vão ter 5 questões da Avança no dia da prova de vocês. 1 e 2, interpretação de texto. Vamos ver a questão 3. Já sai de interpretação de texto. Veja. Assinale a alternativa que apresenta um antônimo da palavra instável. O que é antônimo? É o contrário daquele significado.
Sinônimo quer dizer a mesma coisa, antônimo quer dizer ao contrário, sentido oposto, tá? Então, qual é o contrário da palavra instável? Não sinônimo, antônimo, o contrário. O contrário de instável, A é volúvel, B é disperso, C é duvidoso, D é imutável ou E é incerto? Qual o contrário de instável? Tá? Instável. A alternativa correta aí é a D de dado. Imutável é o contrário de instável. Certo? É o contrário, é o antônimo. Vamos lá. Questão 4. No que se refere ao correto uso da crase, analise os itens a seguir e no final assinale a alternativa correta. Vejam, quando nós utilizamos a crase para falar de lugares, tem uma regra básica, tá? Para lugares. Então, a crase, ela, em geral, ela é utilizada antes de horários, tá? Ela é utilizada antes de palavras ou expressões femininas, quando necessário, e antes de pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas, quando necessário também, tá? Agora, quando se trata de lugares, tem uma regrinha básica aí. Por exemplo, eu vou a, eu volto da, crase a. Eu vou a, volto de, crase para quê? Essa regrinha vocês podem estar utilizando na prova. Então, vejam, aí na questão 4. Eu vou a Marsella. Eu volto da Marsella ou de Marsella? Eu volto de Marsella. Então, crase para quê? Não tem essa crase aí. Paris. Eu vou a Paris. Eu volto da Paris ou de Paris? Volto de Paris. Então, crase para quê? Certo? Então, no item 1 não tem crase nenhuma. Nós vamos a Marsella sem crase, mas a Paris também sem crase, tá? Eu vou a, crase a. Eu vou a, volto da, crase a. Eu vou a, volto de, crase pra quê? Ok? Então, a 1 não tem crase. 2. As crianças querem ir à Grécia. Então, vamos ver se tem ou não crase. Eu vou à Grécia. Eu volto da Grécia ou de Grécia? Eu volto da Grécia. Então, tem a crase. Está correta 2. O item 2 está correto. Eu volto da Grécia. Então, está correta essa crase. Vamos ver o 3. Os dirigentes viajaram a Madrid. Eu vou a Madrid. Eu volto da Madrid ou de Madrid? Eu volto de Madrid. Então, crase para quê? Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Então, aí no caso, não tem crase. A única que teria crase seria a 2. Por isso que a alternativa correta é a C. Apenas o item 3 é verdadeiro. Ok? Fica a dica nessa regrinha da crase. Item 5, questão 5. Eles estão pedindo o quê? No que se refere aos substantivos coletivos. Assinale a alternativa incorreta, tá? Só a incorreta. Vamos lá. O coletivo, o que é o coletivo? É o conjunto, tá? Conjunto é o coletivo. Então, letra A. O conjunto de aves é uma bandada. Posso dizer que é uma bandada? Que é um bando? Posso, está correto. O conjunto, o coletivo de bois. Posso falar armento? Posso. Posso falar boiada também? Posso. C. O coletivo de cabras. Canzoada. Está incorreto. O coletivo de chaves. Chavaria. Posso falar? Posso falar que está correto? Chavaria. Molho de chaves também está correto. A letra E. O conjunto de lenha. Feixe. Está correto também.
Então, aí eles colocaram palavras que não estão no nosso cotidiano, apesar de serem coletivos, tá? Mas a que está incorreta aí é a letra C. Canzoada não tem nada a ver com o coletivo de cabras. Os outros estão corretos, tá? Pode ser bando, bandada, pode ser boiada, armento, pode ser molho, chavaria, pode ser feixe de lenha, ok? Então, a incorreta aí é a C, tá? É incorreta. Bom, gente, nas questões para vinhedo, do concurso da Avança, só são 5 questões. Mas essas 5 questões que eles colocam não é o suficiente para vocês treinarem. Por isso, eu vou estar disponibilizando vários vídeos de português com treinos de provas. Não importa se são provas VUNESP, se são provas de outras bancas, por quê? A bibliografia de português, normalmente, e a bibliografia de matemática, conforme eu consultei, são iguais, tá? O que muda é a outra parte de pedagógica, específica, de autores, de leis, tá? Mas no caso de português, a bibliografia é a mesma. Por isso, eu vou estar disponibilizando vários vídeos no grupo de vocês de vinhedo, assim como eu indico que vocês entrem lá no canal Conectados com a Professora Fernanda. Tem um playlist lá, treinos de português, treinos de questões de português para professores. Então, lá tem explicações de interpretação de texto, então eu acho que seria ideal. E se acaso vocês forem fazer redação no concurso de vocês, no canal Conectados com a Professora Fernanda, vocês também encontrarão treinos de redação, tá bom? Então, fica essas 5 questões, as dicas para essas 5 questões aqui, que é direto da Avança.